elas vão migrando de tempo em tempo, de pessoa para pessoa, de situação para situação. Eu me deparei um dia desse, pastor João, com uma coisa que eu nunca imaginei que a gente pudesse viver. Nós vamos orar por alguém precisado, alguém doente, e quando eu me dirigi para orar, o Senhor disse: alma, ela não me encontra, essa pessoa aí não me encontra na terra. Eu existo sobre todos, mas ela não me vê, não posso fazer nada por ela. Eu me recuei. São gerações atuais, nosso povo, gente da nossa linhagem, está em nosso meio. É tão difícil de acreditar, é tão bloqueado, que Deus tem que suspender a tarde da palavra dessas pessoas. A gente está cansado. Para um grupo de pessoas, na história, ele se revela como aquele que é capaz, aquele que pode fazer proezas, sinais, prodígios e maravilhas. Ele pode se revelar aos antigos através de Moisés e fazer coisas que aos olhos era estupendo demais. Nós sempre estamos cantando e contando a história do Mar Vermelho. Nós sempre estamos contando a história do pão que cai do céu. Estamos contando a história de águas que eram amargas e salobras e se tornaram potável, doce para o paladar. Através de uma pessoa, o Senhor consegue fazer todas as coisas. Mas chega um tempo depois de Josué, que nos levanta um homem sequer na terra, que não pôde fazer as prodígios. Aí é onde entra a questão. Nós alteramos a forma do Senhor atuar a partir daquilo em que nós nos inclinamos ou não, em que nós decidimos aceitar ou não. E aí é onde entra a grande realidade que eu quero comentar nesta noite com os irmãos. A Bíblia responde novamente a isso. Cristo Jesus, ou Jesus Cristo, é o mesmo ontem e hoje é verdade. A grande realidade que eu preciso expor nesta noite é que o Cristo da igreja, ele não muda, ele é o mesmo. Quem muda sou eu, somos nós mudamos. Nós decidimos bloquear, nós decidimos passar por lá, abandonar às vezes algumas coisas que são necessárias para a igreja. E uma delas eu necessito comunicar aos presentes. Se nós temos acesso à história de Cristo, nós precisamos nos debruçar sobre ela e aprendermos com a história das dádivas, das bênçãos que a partir da investigação elas poderão eclodir ou explodir dentro do nosso ser com uma iniciativa pessoal, intransferível, pessoal, de eu também passar a conhecer e fazer parte dessa história no hoje. Vamos analisar a história antiga, a história passada, o que Jesus fez, o que Jesus traz, o que Jesus representava para o povo, o que ele causava em meio à população odierna da sua época, e aquilo que ele germinou em seu tempo de apostolado, que era pregador, o tempo messiânico da expansão do reino, o tempo dos assuntos proféticos divulgados na sua época para a geração e para o futuro,
a partir da investigação. Eu faço uma pergunta: você não se empolga, irmão, quando lê a história? Você se empolga com a história dele? Você fica comovido com a história dele? Você fica dinamizado com a realidade da ação, da presença, da forma como Jesus se comportava, portava-se? Ele resolvia, como ele pairava sobre questões nascentes da humanidade da época, como a solução dos problemas, como a viúva que estava vindo tocando aquela caminhada terrível de dor, porque ela era uma viúva, ela tinha perdido alguém especial, agora estava com o filho, para entender o único, que era o possível sustento dela no tempo como aquele. Senão ela seria dependente da justiça do povo, dependente do governo do povo, dependente da ajuda do povo. Ela tinha perdido tudo o que esperava. Se você lembra da história de Noemi, quando morreram os filhos, morreram o marido, ela ficou sem nada, ficou sem coisa nenhuma. A lei antiga dizia isso. Quando uma mulher perde o marido e o filho que podia representar, carregar o nome do pai, ela ficava desamparada. Tinha nada. Aquela mulher estava chorando em desespero porque não tinha, mas aí vem o mestre. As duas aglomerações de pessoas se encontram no caminho. E quando o mestre chega, ele fala a palavra célebre da história bíblica: não chore. Eu penso, irmãos, e quando ele disse aquela palavra, carrou-se no coração daquela mulher, estancou a dor dela, porque ele fala com autoridade, ele não fala como os seres humanos, ele não fala como os oradores da nossa época do passado. Diz a Bíblia, diz que ele ensina com autoridade, não como os fariseus, não como os saduceus, não como os herodianos. Ele ensina diferente. Quando ele falava, a seta da sua glória, da sua palavra, entrava na alma da pessoa. Quando ele se expressava, o logos penetrava na alma da pessoa. Eu entendo que havia uma mudança lá interna, uma refrigeração se apoderava da pessoa, porque ele dizia a palavra, e quando ele fala, acontece. Agora, no plano Salvador, no último dia, uma chuva tremenda, mas estávamos lá. Quem foi? Ao terminar o trabalho, um dos irmãos, estávamos terminando a oração. O pastor Augusto pediu: encerra. Eu disse: tudo bem, só que antes de encerrar, eu quero só comunicar. Aqui nesta noite há um homem, eu falei especificamente, há um homem aqui nesta congregação, tinham vários, embora tinha pouca gente, mas há alguém aqui, é um homem, para não ter dúvida, que tem um caroço, está me incomodando quando você busca. E aí eu falei: esse lado de cá, eu vi um caroço, só no amarelo, o senhor está tirando a porta. Essa pessoa veio, ficou aqui, e sou eu, o problema é comigo. Aí ele me disse: toque aqui, eu toquei, eu senti sair energia da mão ao piscar no irmão. O irmão disse: pastor, na hora chegou. Eu vi ele agora 2 dias atrás e disse: se acabou aqui. Acontece algo mistério. Deve sentar, Gustavo, deve sentar com você qual foi o numerinho do mês, que foi do ano passado. O momento de oração no final do culto, alguém, o Senhor revelou, e eu percebi que o problema era complicado para ser falado assim, mas eu entendi isso. Só há uma pessoa, uma certa minha aqui. Estou dando os 2 exemplos que não entendo. Ela está com um problema no
Muitas vezes está sofrendo a dias. Diga a ela que eu estou orando ela hoje. Eu fui. Pedi para ninguém vir na frente para se importar. Aí, mais ou menos na segunda-feira posterior a esse caso, estava saindo da central, era lá, a irmã estava parada, eu não sei nem quem é mais. A irmã parou assim, pegou no braço, pastor. Sou lembra de casa assim, lembra. E no caso, era eu. Eu estava morrendo. Na hora que o Senhor falou, parece que entrou um vapor gelado dentro de mim. Eu fiquei estatizado no banco, e graças a Deus, nunca mais. Eu penso que sensações como essa, pastor, chegou no coração daquela viúva, quando ele disse: não chore mais! A palavra dele invadiu, estagnou, ela se conteve, disse, ele pegou o menino, levantou e disse: vai correr para ela. Logo chegou na terra. Eu penso que tudo isso, irmão, deve nos empolgar. Quando nós contemplamos circunstâncias semelhantes ao que Jesus fez, como ele fazia, como ele era guiado, como ele era dirigido em meio ao povo, em meio à população, os sedimentos que havia com respeito às respostas que o povo, na sua indução pelo mal, na tentativa de driblar o Deus vivo entre os homens, ele deixava as pessoas em um beco sem saída, porque a sabedoria que não houve sobre Salomão estava no Cristo vivo, porque ele é a sabedoria. Ele deixava as pessoas sem saída, diz a Bíblia, e ninguém mais ousava fazer pergunta alguma, porque o mestre é magnífico, é maravilhoso. E quando as indagações subiam nos corações, nas dúvidas, como o fariseu que dizia: esse homem, ele não tem a visão que o povo está dizendo. Essa mulher que está por trás dele é uma Bíblia indigna. Ele então começa a expressar e diz assim: Simão, eu me entrei na tua casa, tu não me deste um beijo, tu não me deste água para lavar os meus pés e as minhas mãos. E esta pecadora aí está pegando meus pés, lavando os meus pés com suas lágrimas e enxugando os cabelos. Ele conhecia tudo o que se estava em torno dele, porque ele é magnífico. Tudo isso empolga-nos. Quando a gente investiga a linhagem, a história do Salvador, ontem ele fez isso. Ele só não faz hoje se o povo não crê. Ele só não realiza hoje porque a gente às vezes bloqueia. Nós estamos interessados demais em coisas visíveis, seja que é ver primeiro para depois acreditar. Deus não trabalha assim. Deus está esperando quem crê. Diz assim: a fé é o fundamento daqueles que navegam, aqueles que estão caminhando. A fé é a razão de recebermos chamada, apostolado. Diz a Bíblia: pela fé fizeram, pela fé obteram, pela fé tiveram, pela fé foram, pela fé romperam, pela fé conquistaram, pela fé tiveram, pela fé resgataram, pela fé venceram, pela fé realizaram, pela fé entraram, pela fé saíram. Se você não tem fé, mas se você crê, Deus de ontem é o mesmo de hoje. Aleluia. Essas histórias, a história do Salvador, a história do Redentor, aquele que muda as circunstâncias, aquilo que estava em desespero, como as
duas irmãs, Marta, Maria, Lázaro estava morto. Ele chega no templo, pós-enterro, e uma delas se lança nos pés e diz: Senhor, se tu estiveras aqui, se tu estivesses entre nós, meu irmão não teria morrido. Então ele diz: sim, eu sou. Ele fala que ele ressuscitaria. Sim, Senhor, eu sei. Na ressurreição do último dia, Senhor, eu ressuscitarei hoje. É agora. Não importa se ele morreu há um dia, 2, 3, 10, 20, não importa. Estou para fazer, estou exagerando, porque eu sei o que é que Jesus faz. Os irmãos sabem da história. Ele é expressivo, ele vai na tampa do túmulo, na beira do túmulo, e diz: Lázaro, só você. Eu vou explicar para o irmão. Se ele desse a ordem, vinha todo mundo. Vinha Moisés, vinha Davi, vinha Samuel, vinha todo mundo voltava. Porque quando ele chama, tudo obedece às ordens. Ele foi específico, ele foi na recâmara da eternidade assim: Lázaro, vem! Voltou, devolveu a sua família, e a história diz que complicou mais, porque além do povo estar perseguindo agora Jesus, tinha que matar de novo Lázaro, porque era testemunha visível da ressurreição que ele estava operando. Essas histórias, queridos, nos envolvem esperança. O que o irmão sente ao ver, analisar essas coisas? Eu lembro de um caso de uma navegação no tempo apostólico em que quase eles vão às profundezas. Aí eles levantam-se e acordam ao mestre: Senhor, não se te dá que nós pereçamos, estamos morrendo. Ele se levanta e diz: na tranquilidade, na autoridade, se coloca na ponta do mar. Vemos águas. Se os próprios que acompanhavam ele durante mais ou menos uns 2 a 3 anos já, que espécie de homem que fala com a água, que fala com os ventos, tudo bate continência para ele, tudo ouve a sua voz, o vento ouve a voz dele, a enfermidade ouve a voz dele, a lepra que não tem cura ouve a voz dele. Isso é o Cristo do passado, para nós na história. O Cristo da revolução, Cristo que incendiou o mundo antigo com o seu apogeu, com a sua majestade, com a sua soberania. Eu penso que antes de Jesus fazer aquilo que ele estava prestes a fazer, já começava a acontecer alguma coisa dentro da pessoa, do indivíduo. Porque, como eu falei, a mulher chegou chorando, e eu não quis falar para ela, mas ela chorava. O Espírito já convencia, já dizia quem ele era, como ela estava, e começava a quebrantar, e triturar, e não via, até que a pessoa se entrega, igual Zaqueu. Jesus estava caminhando lá e estava em cima de uma árvore, aí ele chama, querendo ver Jesus de longe, eu não sei qual o objetivo do olhar, mas ele chega bem debaixo da árvore, desce, quer ir para a tua casa hoje. Chega lá, começa a falar, ele fala algumas coisas, ensina alguma teologia da época, e diz: Senhor, a partir de hoje eu não quero mais ser lá. Eu vou devolver tudo que eu roubei 4 vezes mais. Eu sou matéria. A salvação em tudo, quando ela entra, ela expõe a
coisas espúrias que está dentro da pessoa, a pessoa vomita e vai dizer, esse negócio vai ser um escondido, ele vai estar escondido com ele. Com ele eu falo, acabou com isso. Ele é bendito. Ele é magnífico. Ele entra no culto, capítulo 2 de Marcos. O culto ninguém sabe quanto tempo. O endemoniado dentro do culto com o povo. Jesus chega, dirige aquele culto, faz aquele culto, o demônio guarda lá dentro. Que temos nós contigo, filho do Altíssimo. Ele te cala. Vai embora. Ele diz que eles, o menino saiu e o povo começou a entender que doutrina é essa. É o Cristo bendito do Senhor, do meu povo. Aleluia. Glória seja ao Senhor. Ontem Ele fez coisas extraordinárias. Hoje Ele quer fazer mais. Ele pode fazer mais. Eu sinto claramente isso nos dias que estamos vivendo. Ele quer fazer. A questão é que Ele está esperando, Ele está querendo ser recepcionado. Irmão, eu saí aqui de uma ala para tentar ajudar alguns nesta noite. Olha, ao longo desse período, desde 2021, os irmãos me conhecem, eu estive aqui muito tempo. Começou naquele ano de 21, esse movimento espiritual sobre nossa vida. E eu então estou enxergando tantas coisas hoje em dia. E eu falei aqui algumas vezes no passado, não sabem, eu bradava aqui para cá e mandava os irmãos embora, porque culto não é bagunça, culto não é pracinha de conversa, culto é um momento especial. Culto! Sabe por que ele não opera hoje no culto? Porque muita gente está no celular, está fazendo compra, está comprando, está falando, está no chat, está querendo curtida, está querendo saber qual o sapato moderno, qual o tipo de meia, está comprando. Eu tive um culto uma vez, eu peguei o celular do carro, estava comprando peça de carro, uma dessa. Nós estamos num momento especial com o Senhor. Perde a graça, a beleza do trabalho, e te perde a bênção do ambiente. Estamos focados em tanta bobagem, tanta coisinha. Agora mesmo, o vocal do Decadosh, lá no Jussaral tem Chamas do Espírito, acho que é o nome assim, Brasas do Espírito, foram se apresentar um grupo de jovens, adolescentes. Enquanto eles apresentaram, Jesus queimou logo, batizou logo, porque ele faz as mãos saírem, ficando lá do lado, aquele movimento, o que está vendo? Aí alguns jovens vieram aqui, 3 jovens vieram de lá, e disse, pode dar um testemunho? Eu digo sim, aí começaram a chorar, aí chorando, e disse que Jesus batizou, agora no culto, a apresentação, aqui eu estou pedindo isso a tempo, para ele fazer essas coisas, para ele vir selar o seu povo, mas ele quer achar corações abertos, corações quebrantados, hoje ele quer fazer, mas ele quer achar um lugar preparado para ele pousar, para ele estacionar, para ele vir pisar de forma gloriosa, para marchar sobre a terra. Ele está esperando, ele está aguardando, e é necessário que hoje nós temos lugar para ele. Lugar para ele. Aquilo que aconteceu pode acontecer agora, desde que a gente acredite, desde que a gente se apresente ao Senhor. Nós precisamos fazer isso. O Cristo magnífico nunca muda. O povo que muda, mas mudamos. Vou fazer mais uma pergunta, ela é introspectiva, ela é individual. Qual foi a última vez que você chorou? Isso me incomoda. Isso arranha a gente por dentro. Porque eles estão presentes, ninguém não tem esse negócio, eu sou assim mesmo, não tem isso, não, isso é assim. Se você entrar na sala, quebra, esmiuça, tritura.
são hoje. A questão é que é diferente um pouco do que acontece em indivíduo do passado. Estava dando um relatório agora, ensinando um grupo de jovens, ali na congregação, 5 oração de jovens. Disse: nós vamos precisar aproveitar o momento que temos, a saúde que temos, o objetivo que temos, aquele tempo de espaço que temos. O jovem tem mais do que um homem casado, um chefe de família. Isso é óbvio, vai passar dessas fases. Eu aproveitei isso. Eu me entregava a oração o dia todo. Eu fazia só organizar meu café, às vezes eu tomava café, tirava a igreja, só chegava de noite, fascando, desejando. Conheço pessoas aqui na cidade, aqui agora, na cidade. A gente chega no estabelecimento dele de comércio, ele não está os trabalhava com ele, dizia, está lá no fundo, a gente entrava lá, o cara estava ajoelhado, eu começo grande, mas os momentos estava postado, chorando, adorando, buscando a presença do mestre. Pastor Afonso na escola técnica, às vezes diz, muitas vezes testemunho, da folga, dentro da aula e outra, ia para o banheiro, se rendia e pedia. Por isso que esse movimento espiritual na vida dele, eu só me desafiar nesta noite. Se você não se preparar para fazer isso, acabou isso. Quem não ora não tem nada. Quem não busca não tem nada, não tem nada, não dá nada. Mas se nós buscarmos hoje, mesmo Jesus de ontem opera, ele opera. Mas tudo é mais importante para nós do que um momento com Deus, do que um momento, porque a gente só lembra de orar quando está doente, quando tem que operar, tem que fazer uma cirurgia, um casamento. Eu vou para a igreja orar. Não, oração é vida, oração é comunicação, oração é respiração, oração é falar com o poderoso da história, oração é integridade, é uma fala constante, contínua, é aroma que sobe nas narinas do mestre. Essa é a oração. Se nós hoje fizermos isso, nós veremos coisas extraordinárias acontecer no seio da igreja. E já que estamos aqui no grupo, um trabalho de mocidade, de vários areteiros. Aleluia. Vocês comem, quero que vocês sintam a realidade de Cristo vivo. Não só a história passada. Muitos falam, pregam por aí, que não tem nada, que não realiza nada, não me motiva, não age sobre mim. Não, eu estou falando dos presentes, Deus vivo. Aquele que queima no coração, aquele que arde por dentro, aquele que gera lágrimas na alma, aqueles que prostram com alegria, a gente se lança diante dele com alegria. Ele quer fazer mais, ele encontrar vidas que se abram para ele. Ele quer fazer. E para te concluir, eternamente. Isso aqui me dá uma confiabilidade na vida. Porque no futuro, quando nós chegarmos ao futuro, seja o tempo que estiver à frente, o mesmo Jesus que estamos orando hoje, o mesmo que nos atende hoje, para nos recepcionar amanhã, é o mesmo. Paulo escreve que o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de trombeta, com a voz do arcanjo e ou seja, o cortejo eternal, que se unirá a ele para o triunfo glorioso da eternidade. É o mesmo.
Ele não vai dar, ele não vai utilizar um arcanjo para fazer isso. Ele mesmo vem. Bendito seja o Senhor. É Ele que vem. Isso, queridos, nos envolve de tanta esperança, porque nós sabemos que nos espera amanhã. Hoje em dia, o ser humano ele é muito volúvel nessa questão, porque alguém trabalha com a repartição hoje, mas daqui a 10 anos pode ser outra pessoa. Alguém para de trabalhar, cessa, não pode, porque o tempo vence. Mas aqui estamos falando de alguém que, mesmo no passar dos milênios, ele continua o mesmo, bendito, magnífico, majestoso, maravilhoso. Diz assim: eternamente Ele é. Glória seja ao Senhor, glória seja ao seu nome. Ele é o mesmo, Ele não vai mudar. O mesmo que nos ouve hoje é o mesmo que nos recepcionará amanhã. A garantia que temos, é a felicidade que temos, porque os irmãos sabem, às vezes quando você tem, vamos usar um termo nosso conhecido, você alguém que tem o hábito de alugar locais, casa ou poucos, se aluga. Você tem aquela pessoa que você corresponde, você se une e tal, ele é flexível, sabe casar um dia, dois e tal, ele tem acordo. Mas às vezes quando muda o dono, o inquilino sofre, porque há pessoas que são truculentas, são afobadas, são ignorantes, não conseguem entender o momento, e isso causa aquela mudança da mesma forma na vida espiritual. É o mesmo Cristo que nos ouve agora, tolera nossas fraquezas, nosso relaxamento, nosso desleixo, nossa fragilidade, nossas dúvidas. É o mesmo Cristo que, quando terminarmos a jornada, vai estar nas portas da eternidade, nos esperando. Isso é magnífico para nós, porque isso é glorioso sobre nossa esperança, que temos a fé em Deus, para a gente não se desmontar, não se desestruturar, e não deixarmos de acreditar na sua bondade e na sua misericórdia. Aleluia. Glória seja a Deus. O tempo se foi. Os nossos sabinos costumam invadir tempo, horário de culto. Eu quero apenas fazer uma oração. Uma oração. E nessa oração eu quero que o irmão entenda. Veja bem. Só se você quiser, como o irmão lá, eu não vou chamar a frente. Sabe a questão que Deus me educou nesse sentido? É não amor. Eu sei que Ele vai fazer. Se você vier aqui, eu ficar aí, vai fazer. Há um problema aqui em alguém. São manchas, como se fossem fujo. Elas sempre estão voltando. Melhor, volta o Senhor e disse hoje à tarde, pensando sobre o Senhor, o que ele quer fazer no futuro? Tem um problema lá de uma mas se acaba hoje. No nome de Jesus. Segundo, dando um passo. Isso eu tive uma visão, como se fosse uma esponja, carregando o corpo, para gerar problemas de saúde. O Senhor me disse: quando eu vou tirar esse problema. Não sei o que é que interessa aqui, só sei que Ele vai fazer, sabe? Então, pessoal, fica tranquilo. Quero pedir que nós fiquemos de pé.
Terceiro, sensibilidade, um novo som. Você tem que se constantemente sensibilidade. Se levanta a tocar, e se você se apresentar ainda hoje, ele pode dizer: eu só posso ir até onde ele diz, onde estaremos orando agora. Mas conforme seja a disposição da ação do Senhor, se você se deixar encontrar por Ele, Ele vai repreender o problema, seja como for. Já tem um, ela quis um. Os irmãos me conhecem aqui, olha, eu não sou sensacionalista. Sou novo de trabalhar ali na mão. Não serve para isso. Agora, uma coisa que eu dizer a vocês: o Espírito está descendo. Se você puder sentir Ele está descendo sobre nós. A presença do Senhor está em nosso meio. Você precisa se entregar. Quando eu fui, quando eu me quando o chão fala, eu vou obrigado. Na sua inverno, lá fora, normalidade agora, no poder e autoridade do nome de Jesus. No nome de Jesus. É mais passos. Estamos conseguindo diante de nesta noite, Senhor, recebas, toca, todo problema, toda a tua vida, de colocar na qualidade da vida.
Ele cuida. E o Senhor está me ordenando que, olha, o problema da justiça está saindo por esses dias. Assim diz o Senhor. Nada surva, querem sair dessa aventura superficial, só de mostrar, de figurinha, vai pra cima, vai curtindo. Eu quero que você leve comigo naquilo que eu levo comigo há muitos anos atrás. Se tiver alguém aqui desejoso, eu quero te convidar a frente. O Senhor já colocou pessoas aqui para curar. Eu tenho uma dúvida nesse estou em desafio esses dias na área simples. Tem vidas que precisam conhecer o mover do Espírito. Eu quero que eles comecem a buscar a face do Mestre. Eu fui ensinado pelo grupo de mulheres. E se nós buscarmos, nós achamos. Se nós nos entregarmos, Ele nos encontra. Eu pedi para o grupo, não sei se o grupo está para cantar. Canta a canção do grupo. Quando eles vêm aqui, estamos adorando. Vem comigo as coisas. Como louvor ao Senhor. Ele é digno de ser glorificado. Mas só temos só esse. Aleluia. Oh, Deus, vamos cantar.